Estamos trazendo um panorama da situação dos brasileiros na guerra. Está tudo bem dinâmico agora. Basília Rodrigues já chegou, vocês perceberam. Boa tarde, bem-vinda. Ela chegou para dizer o seguinte: tem mais um brasileiro desaparecido na guerra. Temos novas informações, Basília, sobre o paradeiro dele? Olha, a Embaixada do Brasil em Israel não confirma que ele esteja na lista de sequestrados pelo grupo Hamas. Várias informações têm circulado, inclusive por meio de familiares que estão em Israel, que estão aqui em Brasil, sobre a possibilidade de Michel Nissenbaum estar entre os reféns de Hamas. Mas, oficialmente, a Embaixada do Brasil em Israel hoje reafirmou isso a nós da CNN Brasil, a informação de que ele está, sim, desaparecido desde o início dos ataques, no início de outubro, mas que não há nenhuma confirmação de que ele esteja entre os sequestrados. A gente está falando do Michel Nissenbaum, de 59 anos. Há umas 2 semanas, mais ou menos, a Interpol entrou em contato com o Ministério de Relações Exteriores, informando, dando ciência do desaparecimento deste brasileiro. A gente, desde o início dos ataques, vinha contabilizando 3 mortos, pessoas que estavam desaparecidas, mas depois tiveram seus corpos reconhecidos por familiares. Há este 4º brasileiro, ainda sem paradeiro localizado, né? Não se sabe onde ele estava, as circunstâncias em que se deram o desaparecimento de Michel Nissenbaum. Ele que tem 59 anos e tem dupla cidadania. Ele é brasileiro e israelense. Tanto o governo aqui no Brasil quanto a embaixada lá em Israel tem tido contato com os familiares dele para passar informações. Todos os dias a gente liga para pessoas que estão cuidando deste caso específico para saber onde está este brasileiro, quais são as últimas informações. Em situações como essa, uma guerra que tem dimensão internacional, a gente quer saber como é que está o Brasil e onde estão os brasileiros. O Brasil deixa amanhã a presidência do Conselho de Segurança da ONU, levando consigo a marca de ter sido o país que apresentou a proposta que reuniu o maior número de apoiadores, 12 países votando favoravelmente por um arrefecimento das hostilidades nessa região de conflito, abertura dos corredores humanos. Não passou porque houve veto dos Estados Unidos, mas o Brasil, nesta presidência rotativa, acabou conseguindo unir o maior número de consensos possível, né? No caso, 12 países. Não foi suficiente para a aprovação, mas nenhuma outra resolução chegou a este patamar. E onde estão os brasileiros? A gente tem, infelizmente, a cara de brasileiro entre os mortos, também nesta lista de desaparecidos. Não há confirmação de nenhum brasileiro que esteja em posse do grupo Hamas, mas há também, entre estas pessoas que estão aí como vítimas deste flagelo, né, dessa crise humanitária, há brasileiros que estão esperando informações para saber quando poderão deixar a região de conflito. Cerca de 30 pessoas, entre elas brasileiras ou que estão com famílias de brasileiros, estão nessa região da faixa de Gaza. Então, o ponto aqui da análise é saber onde está o Brasil e onde estão os brasileiros. Entre estes brasileiros, a gente destaca a história dessas famílias, a exemplo do que a gente viu agora dos vídeos gravados perto dessa zona de conflito. O governo brasileiro tem tido muita preocupação, Luciana, para mostrar que tem tido contato com essas famílias brasileiras que ainda estão lá tentando a repatriação, a abertura da passagem de Rafah, mas que essas pessoas não estão sofrendo com falta de comida, de água, nem mesmo com falta de informação. Ainda mais em momentos como este agora, em que chegam cada vez mais notícias de saques, de confusão entre civis, de problemas relacionados ali com as pessoas que lá estão, né? Muitos porque não conseguiram fugir, outros porque de fato moram neste local. E o Brasil, sempre que a gente vê essas notícias, né, seja de bombardeio ou alguma crise local,
há uma pergunta entre nós: tem brasileiro? Tem brasileiro aí? E há uma preocupação de integrantes, tanto do Palácio do Planalto como do Ministério de Relações Exteriores, de sempre esclarecer de que não há brasileiro nestes pontos de mais trágicos, que os brasileiros que ainda estão na zona de conflito estão em casa, sendo mantidos em segurança, pelo menos dentro do possível. Isso é para evitar que algum brasileiro se aventure a ir para a porta da passagem de Rafah, pegue seu carro ou então outro tipo de transporte para seguir pelas ruas e corra outros riscos, né? São as consequências deste conflito, né? Essa conurbação interna, esse problema mesmo de você não saber se vai acordar vivo no dia seguinte, não saber se tem comida, se tem água para você e a sua família. Pelo menos neste ponto de vista, né? Ou seja, tentando atenuar as dificuldades, o Brasil tem batido o pé e dito que vai se empenhar ao máximo para trazer as pessoas que estão lá e enquanto elas continuarem nessa região de conflito, estarão totalmente asseguradas pelos representantes brasileiros que lá estão. Muito obrigada, Basília Rodrigues. Deu um panorama aqui do drama dos brasileiros, incluindo um brasileiro que está desaparecido e a guerra de informações também em relação a isso.